Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Mais um dia começando, mais uma prova da graça e do amor do nosso amado Deus. Temos então essa manhã mais uma oportunidade também de meditarmos na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras. E hoje então já convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 36. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 36, e nós iremos ler até o versículo 43, tá certo? Então já prepare aí, deixe o texto já aberto para que você possa ler comigo e a gente então poder meditar nesse nosso devocional. Já convido também você a hoje à noite às 18 horas se fazer presente na nossa live também. Nós vamos então estar realizando a nossa escola bíblica e nós estamos fazendo um estudo sobre as leis da mutualidade. O que é isso? As leis da mutualidade são os imperativos do Senhor na sua palavra, no Novo Testamento, em que nós, como discípulos de Cristo, devemos agir com o nosso próximo. Então são aqueles imperativos que eu até inclusive falei no domingo, dos uns aos outros. 73 vezes existe então essa ordem do Senhor em toda a Bíblia e 51 vezes no Novo Testamento. Então nós estamos vendo algum desses imperativos. Então vimos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, exortar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então são esses as mutualidades. E hoje então nós estaremos vendo mais uma destas mutualidades. Então prepare-se para hoje à noite, para que você possa já também aprender qual deve ser a sua responsabilidade no corpo de Cristo, qual deve ser a sua parte dentro do corpo de Cristo, para que você possa então se colocar à disposição e também servir ao Senhor na igreja. Então daqui a pouquinho, às 18 horas, bem pouquinho tempo, nós estaremos meditando em mais uma ordem, mais um imperativo do Senhor para a sua igreja. Hoje então o devocional 9 horas. E quinta-feira nós temos então o nosso estudo e o nosso tempo de oração. Eu quero fazer a divisão bem correta nessa quinta-feira e nós estaremos então recebendo os seus pedidos de oração. Caso alguém queira, você pode mandar lá no direct o seu pedido e nós então faremos a lista e na hora do momento de oração nós estaremos então intercedendo pelos seus pedidos ou também agradecendo. Você pode tanto pedir como pode agradecer por algo que Deus tenha feito na sua vida, tá bom? Quinta-feira às 18 horas. Daqui a pouquinho, menos de um minuto, nós vamos dar início ao nosso devocional agora pela manhã. Hoje, então, 28 de abril de 2020. Então convido você já para ir abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 36. Mateus 13, 36 ao 43. Então, já pode ir abrindo. Eu vou colocar aqui a minha Bíblia para a gente poder meditar junto nesse texto. Ok? Então vamos orar, 9 horas, vamos agradecer a Deus por mais um dia e pedir a direção dele para esse tempo agora. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, Senhor Deus. Senhor, queremos te engrandecer, queremos te adorar, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Queremos, Senhor Deus, te agradecer porque o Senhor sempre nos dá, Senhor Deus, a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. O Senhor nos dá, Senhor Deus, esse privilégio de meditarmos naquilo que o Senhor quer para nós. Te suplicamos as Tuas bênçãos, Senhor Deus, na vida dos nossos irmãos e amigos
Te rogo, Pai amado, pela saúde dos nossos irmãos. Te agradeço, Senhor Deus, por aqueles que têm se recuperado. Te peço pela irmã Anne, Senhor Deus, pela Josiane também, ser com aquela família, Pai amado, o irmão Henrique. Guarda, livra, protege, restaura a saúde deles. Também, Senhor Deus, por outros irmãos que possam estar, Senhor Deus, nesse momento com alguma virose ou com alguma alergia, que o Senhor possa preservar a sua saúde e restaurar. Também queremos te suplicar mais uma vez pelos nossos governantes, que o Senhor possa dar sabedoria, possa conduzir, Senhor Deus, a nossa nação, e que haja paz, Senhor Deus, haja paz no Brasil, haja paz, Senhor Deus, para cada um dos cidadãos do Brasil. É isso que te suplicamos, esse é o nosso dever, que haja paz na nossa nação. Em nome de Jesus Cristo que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então Mateus capítulo 13, a partir do versículo 36, diz o seguinte: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O nosso texto, então, essa manhã, é um texto muito claro, muito nítido, mas que merece sim uma explicação. Muitas vezes o versículo colocado aqui, às vezes é colocado fora de contexto, e muitas pessoas falam coisas que fica meio que sem sentido. Mas vamos então meditar no nosso devocional, 28 de abril de 2020. O versículo chave escolhido pelo autor do devocional é: E chegando-se a ele, seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. O tema do nosso devocional é as bênçãos dos filhos do reino. Na parábola do joio semeado no campo do trigo, o que foi oculto para as multidões foi revelado aos discípulos no aconchego da sua casa. Os discípulos disseram: Explica-nos a parábola. O mestre então revelou: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. Sua intenção é abençoar e alimentar o mundo com a boa palavra, o infinito amor e a maravilhosa graça. O campo é o mundo sofrido que vive longe de Deus, afligido pelo mal, necessitado do amor e da salvação de Cristo. A boa semente são os filhos do reino, a igreja purificada pelo sangue de Cristo e enviada ao mundo para pregar o evangelho, a fim de resgatar os perdidos, na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O joio são os filhos do maligno, vidas influenciadas e escravizadas pelo diabo e que assumem seu modo de ser. Por serem parecidos e se entrelaçarem com a boa semente, é impossível arrancá-los sem prejudicá-la. O inimigo que semeia o joio é o diabo, que tenta destruir a igreja. Sua ação, realizada propositalmente nas trevas da noite, visa fazer com que seus seguidores se ajuntem com os filhos do reino nas mesmas atividades, no trabalho, nas universidades. Mas os filhos do reino não devem separá-los, julgá-los e puni-los antes do tempo. Isso cabe a Deus do juízo, dia em que os anjos se encarregarão da colheita, que reunirão os malfeitores diante do Filho do homem. Enfim, nesse dia haverá a separação entre justos e injustos,
Os iníquos serão punidos, os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. A oração do autor é: Senhor, que eu possa ser a boa semente no mundo de trevas, trazendo parte dessa igreja purificada pelo teu sangue, que proclama o Evangelho, abençoando e resgatando vidas perdidas. Então esse texto é um texto muitas vezes usado fora do controle, do sentido que ela é. Quando é que eu digo isso? É quando as pessoas dizem assim: na igreja do Senhor existe o joio e o trigo. Muitas vezes usa isso para dizer que no meio da igreja, aquele irmão que está sempre causando problema ou dando dor de cabeça, que tem dificuldade de crescer, ou que às vezes vive mais no mundo do que com Deus, então esse irmão é considerado joio. Ou então aquele irmão que criou algum problema dentro da igreja, então ele é considerado joio, e diz que o joio está dentro da igreja, e que muitos pastores dizem: olha, não compete a mim saber quem é. Mas quando nós vamos ler a palavra de Deus, que foi interpretada pelo próprio pregador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a gente vai ver exatamente que o contexto não é esse. Quando vemos aqui, os discípulos eles estão pedindo uma explicação sobre a parábola que ele havia contado. E aí ele vai dizer: Senhor, nos explica essa parábola aí do joio do campo. O próprio Jesus, no versículo 37, ele diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, ou seja, o campo não é a igreja. Então quando a gente fica falando: não, dentro da igreja tem o joio, tá, o joio e o trigo, aí a gente não pode fazer nada, porque quem vai fazer isso quem vai distinguir quem é quem dentro da igreja é o Senhor, é os seus anjos. Irmãos, está errado. Eu não estou dizendo que dentro da igreja não existe o joio dentro do contexto aqui. Mas esse texto ele não está falando somente para a igreja. O campo é o mundo. Jesus Cristo já interpretou. Eu não preciso mais interpretar. Nenhum pastor mais precisa adivinhar o que é que Jesus estava dizendo na parábola. O próprio Jesus, o pregador, disse: o joio é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então está dizendo: quem semeia a boa semente é quem? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. É ele que semeia a boa semente. A boa semente quem é? Os filhos do reino, ou seja, os crentes. E o joio são os filhos do maligno, ou seja, aqueles que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador. E aí vem muitas vezes aquela palavra, que as pessoas infelizmente dizem: não, todo mundo é filho de Deus. Não, biblicamente falando, o próprio Jesus está dizendo: não são todos filhos de Deus, são todos criaturas de Deus, são todos criados por Deus. Deus cria todos os seres, tudo que tem nesse mundo veio por meio dele. Mas a filiação só se recebe com a conversão. Nós só passamos a ser considerados filhos de Deus a partir do momento que recebemos a graça da salvação. Enquanto isso, nós somos filhos do maligno, nós estamos entregues ao pecado, nós estamos fazendo aquilo que é próprio de cada um de nós. Nós estamos vivendo longe, somos por natureza, a palavra de Deus diz, inimigos de Deus. Logo não somos filhos, somos criaturas de Deus. A filiação se dá com a conversão. João, em 1 João, se eu não me engano, vai falar que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então aqueles que fazem a vontade de Deus, que vivem, que são salvos, que são alcançados pela graça, esses são os filhos de Deus. E aqueles que não são salvos, aqueles que rejeitam o Evangelho, eles são tidos e reconhecidos biblicamente, aqui pelo próprio Cristo, e também em João e no Evangelho também,
com os filhos do maligno. Não tem outra coisa a se dizer. E o próprio Jesus está interpretando o texto, não sou eu que estou interpretando. Jesus está dizendo quem é cada coisa daquilo que ele falou da parábola. Então ele vai dizer, o inimigo que semeou é o diabo. Então existem aqui dois semeadores. Um é Jesus Cristo, que semeia no mundo os filhos do reino, os filhos de Deus, os salvos em Cristo. Ele está lançando no mundo os seus. E também aqui existe o outro, que é o filho do diabo, ou o filho do maligno, e quem está semeando é o diabo. E ele vai dizer, a ceifa, o dia que vai ser feita essa colheita, vai ser a consumação dos séculos. E os ceifeiros serão os anjos. Ou seja, estamos vivendo nesse mundo, nesse campo. Jesus está colocando nesse mundo os seus, os salvos, aqueles que são alcançados pela graça. Assim também o diabo tem colocado aqueles que continuam vivendo na sua desgraça. Não querem a graça e querem continuar vivendo nos seus pecados. E são, como a Bíblia diz, por natureza, filhos da ira. Quem crer será salvo. Quem não crer já estão condenados. Exatamente, Júnior, muito obrigado. João 1:12 diz, contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O texto é muito claro. São os que creem no nome que recebem a cidadania de filho de Deus. Também Paulo vai falar que nós somos co-herdeiros com Cristo e passamos a fazer parte da família de Deus. Então tem vários textos que vão dizer que somente com a salvação, quando somos selados com o Espírito Santo, é que passamos a ser considerados filhos de Deus. Então estamos no mundo, os filhos de Cristo, os filhos de Deus, a boa semente, e também está no mundo os filhos do maligno, que estão lá agindo, influenciando. Então existem duas influências no mundo. Existem aqueles que querem viver pela graça, somente pela graça, pregando o evangelho da graça, expandindo o reino. E existem aqueles que vão na contramão. Por isso que Jesus Cristo é muito enfático quando diz, olha, não se admire se o mundo vos odiar. Não se admire se houver perseguições contra vocês, porque me perseguiram e mataram os profetas. Então o normal é uma inimizade. O mundo é inimigo dos que fazem parte do reino dos céus. Hoje, com essa onda de gospel, né, do evangelho totalmente distorcido e aguado, existe meio que uma ligação, existe uma influência mais positiva do evangelho, uma aceitação. Mas por natureza, normal, quando você vai falar do evangelho, quando você vai insistir ou persistir em pregar o evangelho, essa pessoa acaba se afastando, acaba rejeitando você, ou fica tendo uma amizade mais restrita. Então é normal. Então o que precisamos entender, e o que está sendo dito aqui, o próprio Cristo está dizendo, ele interpretou, eu não estou interpretando, o pregador, Jesus Cristo, interpretou a sua própria mensagem. É que existem essas duas influências do mundo. Nós temos um papel distinto no mundo. O papel dos filhos do reino, dos filhos de Deus, é influenciar positivamente, é ser a boa semente, é aqueles que vão germinar e dar os seus frutos, os frutos da graça, o fruto do Espírito. E nós temos que ter essa influência, apesar de muitas vezes estarmos aqui em atrito com o joio, com os que são inimigos do evangelho. Então existe sempre esse atrito, mas estamos juntos e temos que tentar viver sendo o trigo, mostrando, deixando claro que nós somos o trigo, mostrando claro que estamos aqui para influenciar o mundo com o evangelho, mostrando claro que Jesus, na sua graça, tem deixado aqueles que vão influenciar positivamente esse mundo. Imagine aí se o mundo fosse todo entregue pelo joio. A gente já sabe o que aconteceu.
A palavra de Deus deixa muito claro lá em Gênesis que o mundo chegou numa maldade tão grande que Deus olhou para o homem e disse que se arrependeu de ter criado e encontrou somente Noé e sua família, aqueles que ainda temiam a Deus. E aí destrói o mundo da época. As pessoas zombando de Noé, fazendo chacota, desprezando a mensagem que foi dada por mais de 100 anos. E de repente chega o dia que cai a água do céu, entram na arca Noé e sua família, a porta se fecha e então aquele mundo daquela época é completamente destruído. E vai chegar o dia que isso vai acontecer de novo. É o que Jesus está dizendo. Vai chegar o dia em que os anjos do Senhor irão recolher o trigo e vão pegar o joio, e a palavra de Deus diz na consumação do século, lá em Apocalipse, capítulo 21, 22, você vai ler o relato final, e diz que Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que seguiram Satanás e o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo que arde para os séculos dos séculos, eternamente. E lá então haverá sofrimento eterno. E Jesus está dizendo, vai chegar o dia que isso vai acabar. Vai chegar o dia que eu estarei tirando os meus filhos. E aí ele diz aqui, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem, ou seja, Jesus e os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Aí tem aqui, mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meus amados, o texto é claro. Não temos que ficar tentando fazer manobras ou tentando entender. Aqui são várias verdades que estão sendo ditas. A primeira verdade é que existem dois povos, os que são filhos de Deus e os que são filhos do maligno. A outra verdade é que existe um rei, um só Senhor, o Salvador. A outra verdade é que existe o reino dos céus e existe o mundo que aqui está sendo influenciado grandemente por Satanás. A quarta verdade é que existe o céu e existe o inferno. Existem os dois. A outra verdade é que existe a bonança para os salvos, o descanso eterno, a graça sem medida e eterna, e existe a condenação, e aqui o texto diz muito claro, haverá lá choro e ranger de dente, ou seja, será o lugar onde a ira de Deus estará permanente. Então é muito claro o texto, são verdades absolutas, claras, límpidas, cristalinas, sem precisar ser muito conhecedor. Apenas sabendo interpretar um texto, você vai ver que Jesus já está interpretando o que ele diz, e ele já diz a verdade. Então são verdades que precisam ser ditas e que muitos pregadores hoje em dia pulam, evitam dizer isso. Porque não é bom ouvir que existem pessoas que são filhos do maligno. Já pensou? Você chegar para alguém e dizer, olha, você é um filho do maligno. E eu sou filho do reino. É muita audácia. Mas a Bíblia diz. E quando Jesus diz isso, ele não está querendo dizer para colocar a pessoa num lugar de desgraça, mas que haja o alerta. Para se ter uma boa notícia, precisa se saber a má notícia. Eu só sei que o evangelho é a graça, a salvação é graça, porque eu sei que eu era filho de quem? Filho do maligno. É por isso que o evangelho é graça. Porque eu tinha certeza agora que onde eu estava condenado, indo para um lugar de choro e ranger de dente, e era por natureza filho do maligno. Até que um dia Cristo, no seu infinito amor, me salva. Por isso que é a boa notícia, por isso que é boas novas de grande alegria.
Imagine aí, você vê os relatos na TV, né? Pessoas que estiveram internadas em estado de críticos, quase mortos, em UTIs por causa do vírus. E quando eles recobram a vida, que recebem alta, bate palma, é grande alegria. E só tem aquela grande alegria porque houve uma coisa horrível antes. Então, meu irmão, o evangelho só tem sentido quando entendemos a nossa condição anterior. E Cristo faz isso por amor. Ele revela a nossa situação por amor. Não é por maldade, mas por pura graça, para que possamos entender a situação. E nós, que somos agora trigo, que fomos alcançados não por mérito próprio, não porque um dia nós achamos que não, tá bom essa minha vida de estar no reino do mundo, no reino das trevas, de ser joio, e agora eu quero ser trigo. Não. Foi porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós, e move então o nosso coração, a compreensão do evangelho, e assim somos resgatados da situação em que estávamos. Estamos agora considerados como trigo, não por mérito nosso, mas por simples graça de Deus. Simples não, soberana graça, maravilhosa graça de Deus. Então, quando nós olharmos para os nossos amigos, irmãos, familiares que estão à nossa volta, que possamos estimular aqueles que são trigo a cumprir o seu papel. Como também diz o nosso texto, o outro versículo que muitas vezes é dito de forma errada, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muitas pessoas dizem que o inferno não vai entrar na igreja. Não. Quem tem porta é o inferno. E quem vai destruir essas portas, quem vai quebrar essas portas é a igreja. É o inferno que não tem poder nenhum sobre a igreja. Ele não pode fechar nada. Quando o evangelho da graça chega no coração de um perdido, do joio, o inferno não consegue resistir, ele quebra. As algemas são quebradas, e aquele que antes era joio passa a ser trigo. Aquele que antes era filho do maligno passa agora a ser filho de Deus. O inferno não consegue impedir que isso aconteça na vida daqueles a quem Jesus chama. O inferno não tem força, ele não consegue prender aqueles que ele acha que são deles. Então nós que somos trigo, precisamos pregar o evangelho, falar do amor, dar a má notícia e em seguida dizer a boa notícia. Demos a má notícia com amor. A verdade tem que ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Sempre tem que ser assim. Eu digo a verdade com amor, mas o amor nunca pode me impedir de dizer a verdade. Por amor a você, eu estou lendo esse texto. Por amor a você, eu preciso dizer isso para você. É por amor que eu digo essa verdade. Não é por soberba, não é por arrogância, não é por me achar melhor, muito pelo contrário. Faço minhas palavras de Paulo. Eu era o pior dos pecadores. Talvez dentro dos joios eu era o pior. Mas mesmo assim a graça de Deus me alcançou. Então Ele passou, me fez agora um trigo, para que eu possa dizer a verdade em amor. Meus amados, esse texto é maravilhoso, para que você possa meditar, olhar para aqueles que estão à sua volta, infelizmente estão andando com vocês, são joio, mas que precisam da graça, são joio que podem ser transportados e serem trigos, e podem ser agora considerados filhos de Deus e não mais filhos do maligno. E nós que somos trigos, alcançados, que antes éramos joio, precisamos dizer que Cristo transforma a nossa vida. Ele nos tira da situação de filhos de maligno e passa a nos colocar como filhos de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Não tem outra verdade. Então que Deus abençoe seu dia, que você possa refletir sobre isso e que você possa ter agora a importância real
de que se dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, o seu vizinho, você possa ver a situação em que ele está e que você possa ter misericórdia e falar do Evangelho, para que, sendo assim, na soberana graça de Deus, ele possa ser salvo e passar a ser chamado filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos pedir a Deus então pelo nosso dia hoje. Senhor nosso Deus, amado Pai, Deus maravilhoso, queremos te agradecer porque o Senhor nos dá a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos mostra, revela a nossa vida, para onde íamos, qual seria nosso final se não fôssemos alcançados por Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor mostra a nossa filiação por natureza. E quando o Senhor nos adota, o Senhor nos dá agora uma filiação celestial, real. Uma filiação que traz bênção e que nos influencia também a ser bênção. Então abençoa, Senhor Deus, cada um que nessa manhã meditou nesse devocional agora, aqueles que ainda vão ouvir, Senhor Deus, que o Senhor derrame a tua graça, que possa ler esse texto e ser alcançado, que teu Santo Espírito convença, Senhor Deus, pecadores da justiça, do juízo e do pecado, que haja, Senhor Deus, transformação em vidas através dessa mensagem. Obrigado, Senhor Deus, por poder ser um instrumento usado por Ti para levar essa verdade. Derrama a tua graça abundante em nossas vidas, nos dá, Senhor Deus, compaixão e que possamos ser gratos pela salvação. Em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que Deus abençoe todos vocês, que a graça do nosso amado Deus esteja sendo colocada abundantemente na vida de todos vocês, que haja saúde, paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio na vida de vocês, e que até às 18 horas, daqui a pouquinho, a gente possa se encontrar novamente para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, dando um bom dia, e até daqui a pouco às 18 horas, se Deus assim permitir. Forte abraço no coração de vocês.